Me assusta as pessoas acharem que magicamente você vai trabalhar um dia menos e receber a mesma coisa. É estranho, né, Isso deputado? não existe. É estranho. E a quantidade de pessoas que esse discurso engana. O Lula vai chegar à reeleição, deputado? Eu não sei, olha, eu já coloquei muita dúvida de que ele disputaria por causa da sua saúde, né? Ele já está com a idade avançada e pelo péssimo momento que ele vivia na época que eu fiz essa avaliação 6 meses atrás. 6 meses atrás, e você veja como a política muda muito, muito rápido, né? 6 meses atrás o Lula estava morto. Não tinha, eu conversava com deputados da base do governo e falava, perdemos, né? Agora, né, o Lula está muito competitivo. Né? Eu acho que vai ser uma eleição muito apertada. Então, mesmo porque o campo bolsonarista escolheu o pior candidato, que é o Flávio. Né? O Flávio tem rejeição dentro da própria direita. Né? Se eles escolhessem o Tarcísio, se eles escolhessem o Caiado, teria muito mais condições de vencer o Lula com mais folga do que o Flávio, que está passando aperto. Né? E está passando um aperto antes do PT ligar a máquina contra ele. Porque a análise que eu faço é o seguinte, até a convenção partidária, na realidade, olha, até daqui 2 dias, 4 de abril... Fecha a janela, né? Convenções é julho, daqui a 2 dias fecha a janela, né? Se você tiver filiado a um partido, você consegue só disputar por ele e tem um prazo agora em abril de descompatibilização. Quem está no executivo e quer disputar um outro cargo, precisa sair. Passado depois de amanhã, que não dá mais para governadores saírem no cargo para disputar a eleição majoritária, eu acho que o PT liga a máquina contra o Flávio, porque falou, beleza, agora é o Flávio, é o adversário que a gente quer, o adversário preferido do PT é o Flávio, dentro do campo bolsonarista, aí ligam a máquina contra ele. Então, se sentar com a máquina do PT ligada contra ele, ele já está tecnicamente empatado com o Lula, quando ligar e quando ele for para o debate com o Lula, porque assim, vamos lembrar, o Flávio já disputou uma eleição majoritária, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele desmaiou no meio do debate, não aguentando a pressão de uma pergunta, né? E aí depois foram avaliar tal, não é que ele passou mal porque tinha alguma doença e tal, ele passou mal de nervoso. Imagina esse sujeito no debate à presidência da República. Né? Então... Contra alguém muito acostumado. Contra alguém extremamente acostumado com o debate. Desde 1989 para presidente da República. Antes disso, para outros cargos. É o sujeito que mais participou de debate para a presidência da República. Né? Então... E um grande orador, né, deputado? Sim, lógico. O Lula, não à toa, ele é um líder carismático. Né? Ele arrasta as pessoas por causa do seu carisma, infelizmente utilizando isso para um populismo... barato, que condenou o nosso país ao subdesenvolvimento, mas não dá para a gente subestimar o nosso adversário e falar que o Lula fala mal, que o Lula não sabe debater. Ele sabe debater, ele sabe como falar com o seu eleitor e ele sabe como comer o eleitor do centro, do meio, sair do seu eleitorado base e ir avançar. O Flávio cresceu antes da hora nas pesquisas? Eu acho que o Flávio cresceu porque as pessoas consolidou-se como o candidato do bolsonarismo. Né? E aí, beleza, as pessoas decidiram que seria ele, aí tem uma mistura. Eu acho que uma parcela menor é do bolsonarista convicto que gosta do Flávio. Outra parcela é do bolsonarista que não gosta do Flávio, mas fala, bom, é o que tem. E eu acho que tem outro ponto que é a direita não bolsonarista, eu acho que essa é a maior parte do que o Flávio mostra hoje nas pesquisas, que não gostaria de votar no Flávio, mas que por ver ele na frente das pesquisas, né? Quer evitar o Lula. Eu acho que é este o eleitor que nós estamos atrás. O cara da direita não bolsonarista como nós. O nosso desafio é tornar o Renan mais conhecido. Hoje ele já está em terceiro, já surpreende o resultado nas pesquisas, né? Até saiu algumas matérias do Lula preocupado, porque o Renan foi quem mais cresceu na geração Z, do Flávio preocupado pela mesma razão, o crescimento dele entre os jovens é muito grande. Bom, eu estava no Trajano agora, perguntei quem me conhece, quem conhece o MBL, todo mundo levantou a mão, então a gente tem uma presença muito forte nessa geração e é uma geração que vira voto. Né? Eu me lembro na eleição de 2020, o Arthur Duval tinha 1% para a Prefeitura de São Paulo, mas ele tinha 10% entre quem tem 16 e 24. Abriu a urna, ele fez 10% geral. Então, é um eleitorado engajado, que vira voto, que muitas pessoas da família veem como uma referência. Você que se interessa por política. Que não está na mídia tradicional, mas está no ambiente digital, das redes sociais. Exato. E o Renan tem hoje um desconhecimento de 70% da população que não conhece ele.
E está na frente do Caiado e do Zema. Está na frente do Caiado e do Zema, que são governadores, né? Sim. Se juntasse só o eleitorado dos estados dele, já daria mais do que... Minas Gerais, o estado com o maior número de municípios da federação. Já daria mais do que as intenções de voto do Renan. Então, eu acho que a gente tem um espaço muito grande para crescer. Eu estou muito confiante na candidatura dele. É uma candidatura com possibilidade real de chegar a um segundo turno? Sim, eu acredito que sim. Vai ser difícil, né? É uma eleição que já tem 2 players bem estabelecidos que precisam ser batidos? Sim. Mas existe precedentes muito recentes dessa mesma situação. Bolsonaro na primeira eleição, Marçal agora para a Prefeitura de São Paulo, quase foi para o segundo turno. Se fizesse a bobagem que fez, teria ido para o segundo turno. Se cometesse a atrocidade de forjar um laudo para dizer que um adversário é cheirador, ele teria ido para o segundo turno. Então, a gente tem histórico. É difícil, mas é possível. O Marçal vai ser um ativo para qualquer lado nessa eleição para presidente? Ele está inelegível, né? Ele não pode disputar a eleição. Então, mas foi para o União Brasil. Eu não sei como é que está exatamente a situação dele, porque diz o União Brasil que quer lançar ele ao Senado. Não sei se eles estão trabalhando com a hipótese de reverter a inelegibilidade dele no TSE, porque ainda não transitou julgado, não sei. Mas ele entra num espaço vazio para o Senado, né? Porque, na minha avaliação, o candidato que tem o melhor posicionamento é o Derrite, né? Acho que uma das cadeiras é relativamente garantida, cara, que eleição é muito difícil falar disso, mas é que ele está melhor posicionado. A outra cadeira é do Eduardo, e o Eduardo foi embora, né? Não estará, e eu acho que o segundo candidato da chapa do Tarcísio, é o Derrite, deve ser muito fraco, deve ser alguém do centrão que não vai empolgar. Então, acho que esse é um espaço que o Marçal tem para crescer. Infelizmente, porque eu acho o Marçal uma pessoa deplorável, um cara que primeiro vendeu riqueza sendo pobre para vender curso ensinando a virar rico. Aí, ninguém que comprou o curso ficou rico e ele ficou muito rico. Não... e ele não conseguiu, por exemplo, e não conseguiria fazer paralítico andar, né? Mesmo assim, com multidões assistindo o que ele fazia. Tentou fazer assim. A quantidade de bizarrices dele é enorme, né? De tentar fazer um paralítico andar, de ser irresponsável subir na montanha com o pessoal que ele levou, de dizer que dirige melhor que o Ayrton Senna, de dizer que dá ré no cavalo com a batida do coração dele, né? Falar que o avião estava tremendo e aí ele chegou pro piloto e falou, fica tranquilo que eu entendo disso. É um conjunto de histórias bizarras que só mostra, infelizmente... Mas um comunicador que envolve as pessoas, né? Então, bizarro, mas é persuasivo. O ponto que eu ia entrar, ele convence as pessoas porque o nível de educação do brasileiro é baixíssimo. Porque a gente tem um índice no PISA que a nota em português da maior parte dos brasileiros, ela é insuficiente para exercer a cidadania. Essas são as palavras usadas pela OCDE. Então, são pessoas que, para padrões de países internacionais, sequer entendem a condição de cidadão, não sabem o que é um voto, é um nível de analfabetismo funcional muito grande e oportunistas dessa natureza acabam se aproveitando. Né? Agora, os votos do Marçal podem interessar alguém nessa disputa presidencial? O apoio dele pode interessar? O Marçal deve apoiar o Flávio Bolsonaro, acho que isso é quase certo. Não sei qual que vai ser o nível de transferência de votos, não sei o quanto do recall da eleição da prefeitura ele vai tomar para si, mas que o apoio dele, né, faria subir alguns pontos percentuais do candidato, eu acho que sim. Fragmentar a direita não pode encaminhar a reeleição do Lula? Não, porque o Lula só ganha com a fragmentação da direita se ele tiver voto para ganhar no primeiro turno. E se ele tiver voto para ganhar no primeiro turno, não interessa se ele tem um adversário ou se ele tem 10. Ele tem voto para ganhar no primeiro turno. Hoje nós temos pela Atlas Intel, vamos nos apegar à Atlas Intel. O Renan com 5, o Caiado em torno de 2,5, o Zema em torno de 3,5. Na casa decimal tem alguma diferença do que eu estou falando. E o empate, para não dizer técnico, né, quase absoluto entre Flávio e Lula. Mas se a gente tira os votos em branco e os votos anulados, tanto um quanto o outro estão relativamente próximos dos 50 mais 1, né? Não acho. Não? Não acho. Eu acho que falta
2 milhões e meio, 3 milhões de votos para qualquer um dos dois vencer no primeiro turno. E isso definiu a eleição passada. Definiu a eleição passada. Então, assim, ninguém vai ganhar no primeiro turno. Essa eleição é uma coisa que eu cravo. Ninguém vai ganhar no primeiro turno. Se a economia melhorar muito, o Lula não pode ser beneficiado. O que também é difícil, né? Que a economia melhore muito. É difícil melhorar muito. Pelo contrário, agora com um problema no Estreito de Hormuz, a gente só vai ter dificuldade. Metade das grandes distribuidoras brasileiras não aderiram ao programa do governo para tentar baixar o preço do diesel. Então, discurso do Trump ontem, preocupante, hein? É só problemas que nós teremos. Se com o mundo organizado, o Lula já não soube administrar a economia para o Brasil crescer o que deveria, com o mundo desorganizado, pior ainda. Mas mesmo que tenha notícias boas, a isenção do imposto de renda, por exemplo, não teve o efeito esperado pelo governo, não cresceu a popularidade no que eles estavam calculando. Efetivamente só vai valer a partir do ano que vem, né? Então, eu acho que ninguém ganha no primeiro turno, e em não ganhando, a gente pode ter 10 candidatos à direita. A mudança da escala. O que importa é o segundo turno. 6-1 pode impactar? Eu acho difícil. Eu acho que ele pode ganhar alguns pontos com isso, mas nunca o suficiente para ganhar no primeiro turno. E outra coisa. E passa, deputado? Passa esse ano? É isso que eu ia falar. Eu não acho que passa tempo da eleição. E assim, entrando nesse assunto, é uma grande farsa, né? O governo saiu matéria ontem, está estudando mandar um projeto de lei em vez da PEC que já está tramitando para ele tomar os louros, por assim, e não ficar com o Hugo Mota. Esse projeto não vai acabar com escala 6x1 de ninguém. Não é imposição de lei que muda a realidade econômica magicamente, né? Você pode ter uma proibição na lei, né, do sujeito trabalhar os 5 dias, na prática vai ter redução do salário e ele vai buscar um outro emprego para trabalhar 1 dia ou 2 dias na semana. Então, a gente já teve essa discussão 10 anos atrás, na PEC das domésticas, não adiantou, maior parte são diaristas, porque simplesmente você não impõe uma realidade econômica de cima para baixo. Né? Porque o pequeno empresário, o empresário médio, não tem condições de arcar com alguém trabalhando 1 dia a menos e recebendo o mesmo salário. Sim, isso vai ser repassado em preços, assim, vai encarecer o serviço. Me assusta as pessoas acharem que magicamente você vai trabalhar 1 dia a menos e receber a mesma coisa. É estranho, né? Isso não existe. É estranho. E a quantidade de pessoas que esse discurso engana, isso não existe. Mais salário trabalhando menos é produtividade, não é lei. Né? E pelo contrário, para aumentar a nossa produtividade, a gente precisaria de menos leis. É o excesso de leis burocráticas que colocam encargos. Olha, metade da folha de pagamento é encargo. Que país que tributa a folha de pagamento em 50% é o imposto mais burro de todos, que é o imposto sobre o trabalho. Você está desincentivando uma atividade, que é o trabalho. Com a desculpa de que vai tirar para a política pública X, Y, Z. Em país desenvolvido, dinheiro de política pública sai do tesouro, não sai da folha de pagamento do trabalhador. Então, hoje o trabalhador já trabalha o suficiente para receber mais. Ele só não recebe mais por causa da mordida do governo. Sim. Ninguém discute produtividade, ninguém discute custo Brasil, só se discute uma medida que, quando nós falamos contra ela ou não nos posicionamos totalmente a favor dela, não é uma fala popular, nem um pouco popular. Claro. Né? Pega mal, porque o trabalhador quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Né? Se puder trabalhar menos e ganhar mais, ele fica mais feliz ainda. Mas efetivamente, na prática, não é isso, né, deputado? Na prática, não é isso que vai acontecer. Eu vou te dizer o exemplo de mim mesmo. O meu primeiro emprego foi na escala 6x1. Essa lei não mudaria nada, porque o emprego era informal. E assim, a gente tem 44 milhões de brasileiros no emprego informal. A gente vai aumentar esse número. As pessoas vão continuar trabalhando nessa escala sem registro nenhum. E assustador é ver que só 1/3 da mão de obra, de quem está empregado, de quem está produzindo, é CLT nesse país. Sim. O resto é tudo informalidade. Sim. São tamanhos os encargos. A CLT fracassou. Né? A analogia que a gente costuma fazer, né? Os Estados Unidos têm menos direitos. O Japão tem menos direitos. O Canadá tem menos direitos. Você vê alguém saindo de lá para vir para cá para ter mais? Não. Lá se trabalha menos e se ganha mais. Sem a burocracia e os encargos que você tem das leis trabalhistas brasileiras. Em Portugal a mudança deu errado e quando se usa como comparativo à Islândia, é preciso dizer que a Islândia tem uma população pouco superior à população de Limeira. Né? E a Islândia primeiro ficou rica e depois enriqueceu as leis. Curtiu esse vídeo?
Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.